É um prazer receber você novamente aqui no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na aula de hoje, conforme anunciado já na aula anterior, nós vamos fazer essa linda peça. Era a nossa peça surpresa, feita a partir dessa base que eu ensinei na aula passada. E a peça é essa linda bolsa feita em fio de malha, com ponto baixo centrado, que é esse novo ponto que eu vou ensinar para você aqui nessa aula, que deixa esse lindo acabamento, e também com a alça feita em ponto baixo trançado, que deixa também esse acabamento bem diferenciado aqui na alça. Ela é bem bonita, muito prática, ela tem um tamanho pequeno, claro, você vai construir a sua no tamanho que você desejar. E aqui eu coloquei esse detalhe, que é um marcador de páginas, na verdade, que eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo e também aqui no card o link para essa aula, caso você queira adicionar esse detalhe bem bonitinho também, para agregar aí mais valor à sua peça e mais charme também. Então, material em mãos e vamos fazer crochê! Nós vamos iniciar então a nossa bolsa partindo da base que nós fizemos na aula passada. Essa base, eu vou deixar aqui a aula disponível no card e na descrição do vídeo, caso você não tenha acompanhado, para que você faça esse passo a passo até aqui e possa dar continuidade à sua bolsa a partir de agora. A composição da base ficou com essa parte bonita aqui, que tem o acabamento em pontos baixíssimos, ela será o fundo da bolsa. Ela vai ficar voltada, então, para baixo. E a parte do lado avesso, essa parte aqui não tão estruturada, ela fica voltada para cima. Nós paramos aqui, ó, já tínhamos passado esse fio pro lado de dentro da bolsa para dar continuidade. Pro lado de dentro da peça. Para dar continuidade. E a partir daqui nós vamos então realizar. Para iniciar, nós vamos primeiramente passar aqui o fio para o lado aqui de fora, aqui da bolsa, para a gente poder trabalhar pelos pontos baixos aqui da lateral. Lembrando que nós ficamos aqui com duas composições de ponto, o acabamento em pontos baixíssimos, que vai ficar voltado para baixo, e aqui na lateral, os pontos baixos da última carreira. E são neles que nós vamos trabalhar essa carreira aqui de pontos. Então, nós temos aqui os 40 pontos, que foi onde finalizamos a nossa bolsa. Eu já mostrei também na aula passada como você faz para continuar aumentando, caso queira uma bolsa maior. Então, nós vamos iniciar assim, dando uma alongadinha na laçada. E aí, nós vamos pegar aqui, ó, pelo ponto baixo, que tem o baixíssimo e o ponto baixo. Nós vamos aqui entrar por baixo das duas alcinhas do ponto baixo, trazer aqui essa laçada para frente do trabalho, dá uma leve ajustadinha e puxa aqui para frente. Puxar, dá uma alongada aqui no fio. E aí, nós vamos arrumar aqui essa laçadinha de forma que ela fique formando o Vzinho aqui direitinho, porque ela já vai ser contada como o primeiro ponto. Eu vou laçar o fio e vou fazer aqui uma corrente. E esse Vzinho aqui já será o primeiro ponto. Agora, eu vou seguir em pontos baixos pela lateral todinha aqui dos pontos baixos seguintes, até chegar ao encontro aqui. Então, sempre entrando por baixo
das duas alcinhas, laça o fio e vai fazer pontos baixos simples, dando sempre uma alongadinha no fio para não enrugar o trabalho. E assim você vai seguindo por toda a volta. Olha só como já dá a altura aqui e como o acabamento vai ficando para baixo, o acabamento em pontos baixíssimos. E assim nós vamos trabalhar toda essa volta. Olha só. Quando chegar aqui ao último ponto da carreira, nós vamos começar a subir a próxima carreira. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos alongar aqui o fio, pular aqui esse primeiro Vzinho, que foi a nossa corrente, contada como o primeiro ponto. Nós vamos pular, vamos deixar o fio voltado para dentro do trabalho e inserir no ponto seguinte, por baixo das duas alcinhas, a nossa agulha de trás para frente e passar aqui essa alcinha, pegar com a agulha e passar ela para trás, dessa forma. Pode ajustar para que ela não fique muito grande. E aí, nós vamos retirar a nossa agulha, com cuidado para que não se perca essa alcinha aqui. Nós vamos agora inserir a agulha da frente para trás, passando aqui pelo meio do ponto, porque nós vamos começar a trabalhar as demais carreiras em pontos baixos centrados. Ele dá um novo acabamento, um acabamento diferenciado e bem bonito a essa peça aqui. É uma nova forma também, uma nova opção de fazer os pontos baixos e bem simples também. Então, nós vamos, após passar o fio para trás do trabalho, aqui por baixo das duas alcinhas do segundo ponto da carreira, nós vamos voltar aqui com a agulha pelo centro do ponto, não mais por baixo das duas alcinhas aqui, e sim pelo centro, lá por dentro do ponto, pelo meio. Então, ele vai entrar pelo meio, ele vai sair aqui pelo meio também. Então, aí nós vamos colocar a alcinha na agulha, prendendo ela aqui, e passar o fio aqui por dentro, com cuidado para que essa alcinha não volte para frente, apenas o fio que vai ser trabalhado aqui. Ela fica um pouquinho apertadinha, mas é normal. Olha só. A laçada fica para trás e só o fio vem para frente aqui. Você pode puxar aqui para ajustar também. E aí, você vai ajeitar aqui a laçadinha para fazer o Vzinho perfeitinho e laçar aqui o fio pela frente do trabalho, subindo assim a carreira. E assim nós vamos fazer em todas as carreiras de subida. Nos demais pontos, então, como eu estava falando, nós vamos fazer o ponto baixo centrado, que é feito dessa mesma forma. Então, ao invés de entrar aqui por baixo das duas alcinhas do ponto, como nós fazemos no ponto baixo comum, nós vamos entrar com a agulha aqui pelo centro do ponto, da frente para trás, dessa forma. Sempre entrando pelo meio do ponto, pelo centro do ponto e saindo também pelo centro do ponto com a agulha. E aí, nós fazemos a laçada do fio normalmente, trazemos o fio para frente, laçamos e tiramos as duas alcinhas da agulha. Repare que dessa forma o ponto ele sai aqui bem do centro do ponto da carreira anterior. Vou fazer aqui mais um pouquinho, para você ver bem como que nós entramos e saímos desse ponto. E o acabamento vai ficando diferenciado. Não esqueça também de manter aqui essa altura, né,
na laçada, aqui, nessa laçada final, não apertando, deixando a mão solta para não enrugar o trabalho e tentando manter a uniformidade aqui no tamanho desses pontos, para que eles não enruguem, o seu trabalho não fique torto, deformado. Esse é um dos segredos para se trabalhar com o fio de malha. E assim as suas peças vão ficar bem uniformes, retinhas, sem defeitos. Olha só, o meio do ponto e não por baixo das duas alcinhas. Meio, centro do ponto, passando por trás, no centro do ponto também. E assim, nós vamos trabalhar toda a carreira. Todas as carreiras, aliás, não só essa. Todas as carreiras de subida. A altura do seu trabalho, da sua bolsa, você que vai determinar. Então, isso, você vai subindo as carreiras até você chegar à altura que você deseja para sua peça. Eu vou finalizar essa carreira e vou mostrar novamente como que você vai subir aqui as carreiras para que não fique nenhuma dúvida. Então, cheguei aqui ao final da segunda carreira e vou subir a terceira carreira. Então, nós vamos alongar aqui essa laçadinha, pular o primeiro ponto e no seguinte eu vou de trás para frente com a agulha, mantendo aqui o fio para dentro da bolsa do trabalho e de trás para frente inserir a agulha, prender aqui a laçada na agulha e puxar o fio para dentro, trazendo para dentro do trabalho. Eu vou ajustar o fio, puxando aqui, não deixa muito apertado e nem muito frouxo, para depois o fio, quando você for passar aqui para frente, você não ter tanta dificuldade. Com cuidado, então, para não perder essa alcinha, retira a agulha, volta aqui no primeiro ponto da carreira, pelo meio do ponto, inserindo a agulha assim, pelo meio do ponto. Você vai, então, inserir a agulha por dentro da laçada, laçar esse fio e com cuidado, para que a laçada continue lá para trás do trabalho, você vai trazer esse fio para frente, mantendo a laçadinha lá atrás. E vai fazer o Vzinho aqui. Então, dou uma ajustadinha, que ele não fique tortinho. E vou laçar o fio aqui na frente. Assim, eu já subi a terceira carreira. E todas as demais subidas serão feitas nesse mesmo padrão, para que fique com esse acabamento aqui, ó. Ele não vai ficar aparente. E agora você vai subir quantas carreiras você quiser, até chegar na altura desejada para sua peça. Finalizei as minhas carreiras de subida. Eu fiz 13 carreiras no total e ficou de altura com 15 centímetros e meio e de largura com 30, mais ou menos, 30 centímetros. Claro, essa dimensão da bolsa, ela vai variar um pouco, dependendo se o seu ponto for mais apertado ou mais largo, dependendo da espessura do seu fio e da agulha que você estiver utilizando. Mas os padrões aproximados são esses. Agora, nós vamos fazer uma última carreira, que é a carreira onde vão as alças da bolsa. Então, para iniciar, nós vamos primeiro medir aqui na nossa mão qual é a dimensão, né, a largura que tem que ter essa alça para que a sua mão se encaixe com perfeição. Então, a minha deu 4 dedos aproximadamente de largura, que é uma bolsinha de mão. Então, eu vou medir aqui os 4 dedos. Para centralizar esse posicionamento, o que a gente faz? A gente dobra assim a bolsa,
certinho, pontinho com pontinho. E aí, nós vamos ter aqui o centro do trabalho das laterais, o centro aqui das laterais. E a partir deles, nós vamos contar aproximadamente os pontos que vão casar certinho aqui com o encontro da sua mão. Pode ser que eles não tenham a mesma quantidade dos dois lados, mas isso não tem problema. O que tem que acontecer é que as duas marcas aqui dos dois lados da bolsa, elas fiquem com os pontos retinhos um com o outro, um frente com o outro. Certinho, eu vou começar por esse, né, que é o primeiro ponto da carreira, deu certinho aqui na minha. Então, eu vou aqui no ponto da frente seguinte e eu vou ter aqui, no total aqui, 4 dedos certinho. Aqui 4 dedos e 4 dedos. Nesse caso, deu bem certinho para esse tamanho aqui de bolsa, um padrão bem básico. Mas, se você for fazer um outro modelo, primeiramente você mede o meio, o centro da bolsa, mede a sua mão, ou você pode deixar sobrar um pouco, não tem problema. E aí, depois você acerta aqui em relação aos cantos, para que eles fiquem do mesmo tamanho, fique tudo retinho, não pode ficar uma alça para um lado e outra para o outro, tem que ficar tudo milimetricamente aqui, ajeitadinho, porque senão você vai segurar, a bolsa vai ficar torta. E assim nós vamos medir, então. Eu já coloquei aqui o meu marcador para demarcar aqui os pontos em que eu tenho que iniciar e finalizar a alça. Eu fiz isso nos dois lados. Essa aqui eu não coloquei porque eu vou começar exatamente nesse ponto aqui, que ele já dá uma diferença quando eu subo a carreira. Então, eu marquei no ponto da frente, rente com ele. Assim, nós vamos marcar a nossa bolsa. Então, para iniciar essa última carreira, que é a carreira da alça, nós vamos fazer assim. Primeiramente, subir aqui já a carreira no primeiro ponto, conforme a gente já vinha fazendo nas carreiras anteriores. E agora eu vou fazer pontos baixos centrados até o ponto onde eu marquei aqui, que é o final da alça. Então, vamos lá. Vamos continuar trabalhando com o mesmo ponto até encontrar lá onde eu demarquei para fazer essa alça. Aqui. Ó, faltam 2 pontos. Vou tirar aqui, que o meu acabou abrindo, meu marcador. Assim. E o último aqui. Puxar aqui. Então, essa é a largura da minha alça. Então, fiz aqui, ó, observe que o outro lado, coloquei de volta o marcador. Olha só, eles vão ficar na mesma largura, porque esse ponto, ele parece que tá entrando mais pro lado, porque ele é aquela correntinha de subida. Mas ele vai chegar no lugar depois, quando eu finalizar. E agora, nós vamos fazer aqui, nós fizemos em pontos baixos, centrados, agora nós vamos subir aqui 10 correntinhas. As correntes, a quantidade de corrente que você vai subir, vai variar de acordo com a altura que você quer para a alça. Então, eu quero que a minha tenha determinado tamanho, eu já medi, e 10 correntinhas é o suficiente para chegar na altura que eu quero. Então, essa altura você vai medir pela quantidade de correntes que você vai fazer aqui. Eu vou fazer as 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Feitas aqui, então,
as 10 correntinhas, nós vamos vir aqui na alcinha que a gente fez o primeiro ponto baixo, nós vamos entrar aqui pelo meio, nós vamos pegar ali essa laçada, trazer ela para frente, o fio ali para trás, olha só. Trazer essa laçada aqui para frente. E prender aqui o ponto baixíssimo. Dessa forma, vai ficar assim. E aqui nós vamos dar agora um acabamento nessa alcinha aqui, que vai ser feito em pontos baixos trançados, né? A gente faz da seguinte forma, ó. Você mantém o fio para trás e aí você vem aqui por baixo das alcinhas e pega o fio por cima. Não vai laçar ele por baixo, você vai pegar por cima como fazer o ponto square. Passa por baixo das alcinhas aqui, né, das correntes. Pega o fio por cima e traz pra frente, por baixo aqui dessa corrente. Vai ficar com 2 alcinhas. Agora, você vai laçar normalmente, não vai laçar por cima como no ponto square, não. Você vai laçar pela frente, da frente pra trás, passando por baixo do fio. E vai finalizar aqui o ponto baixo. Ele vai ficar com um acabamento de trança, assim, como se o ponto fosse dar uma voltinha. Veja só. Você vai fazer esse mesmo ponto pegando assim por baixo da alça. Ele vai ficando com esse acabamento. Você vai juntando assim, para que ela cubra toda a alcinha. Vai fazer isso por toda a alça, dessa mesma forma. Sempre pegando o fio por cima, trazendo para frente, laçando aqui por trás e finalizando o ponto. Fazendo assim, durante toda a alcinha. E ajustando aqui, para os pontos se acomodarem, ficarem bem pertinhos um do outro e cobrir assim toda a alcinha. Você vai fazer isso até chegar aqui. Aí eu vou mostrar como que a gente vai finalizar a alça aqui. Olha só, cheguei aqui então ao final da alcinha. Olha como ela fica bem bonita. Esse ponto baixo torcido, ele dá esse efeito aqui bem delicado à peça. E é bem facinho de fazer também. E agora, nós vamos entrar aqui, ó, por baixo das 2 alcinhas aqui, pelo meio do vizinho, e vamos prender um ponto baixíssimo aqui. Dessa forma. Ajusta, sempre vai arrumando, ajustando, para que ele fique bem retinho. E nos demais pontos, nós vamos fazer agora pontos baixos centrados até... Deixa eu puxar aqui o fio para mostrar. Nós vamos dar a volta aqui todinha em pontos baixos centrados até chegar aqui do outro lado, onde nós vamos fazer o mesmo procedimento. Cheguei aqui então no ponto que antecede o marcador. Eu retiro o marcador. Faço meu ponto baixo centrado aqui. Opa. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho para não ficar largo. Eu faço o ponto e eu marco novamente, só para que eu saiba onde eu vou prender o início aqui e não ficar torto. Agora eu vou fazer os pontos até aqui o final desse marcador aqui. Agora que eu cheguei ao ponto do marcador, eu vou subir a mesma quantidade de correntinhas aqui que eu fiz na alça do outro lado. Então, eu subi 10, aqui eu vou fazer 10 novamente, prender aqui com o ponto baixíssimo. Feitas as correntinhas, retira o marcador.
E nesse mesmo ponto do marcador, você vai inserir a sua agulha aqui pelo meio do ponto, pegar aqui a laçada final aqui das correntinhas, trazer essa laçadinha pra frente do trabalho. Ops. Fazer aqui pra frente. E agora, você vai fazer um ponto baixíssimo, laçando aqui o fio e prendendo assim. Agora, nós vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez na outra alcinha com o ponto baixo trançado. Então, novamente, nós vamos entrar por baixo aqui da alça, pegar o fio por cima, trazer aqui pra frente, dando altura com a agulha para cobrir essa alça sem enrugar. Laça o fio por trás e faz o ponto baixo, sempre fazendo esse mesmo movimento aqui, cobrindo assim toda a alcinha, ajustando para que os fios fiquem bem, os pontos fiquem bem próximos um ao outro e cubra toda a alça, sem ficar mostrando como as correntinhas aqui dessa alça. Vai fazer isso por toda a volta, toda essa alça. Quando chegar aqui, novamente, você vai fazer um ponto baixíssimo e seguir em pontos baixos, centrados, até esse último ponto aqui, que antecede a alça, até aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar como se faz, para finalizar a nossa bolsa. Então, feita toda a volta, até encontrar aqui na alça, nós vamos prender aqui junto com o ponto inicial, nós vamos prender um ponto baixíssimo aqui, desta forma, dá uma alongada aqui nesse fio, e nós vamos cortar aqui, já cortei aqui o meu fio, e eu quero que esse ponto ele fique bem escondidinho, disfarçado aqui, formando o final da bolsa. Então, eu vou com uma agulha menor, eu vou entrar aqui por trás do ponto aqui da alça e vou puxar esse fio aqui pra dentro, para que ele fique bem escondidinho. Dependendo da agulha, fica mais difícil de passar, porque ele pode escapar um pouquinho. Olha só. E aí, esse acabamento, ele fica bem disfarçadinho, não dá pra perceber. Só não aperta demais pra não sumir aqui também. E aí, você vai dando um nozinho aqui por dentro e finalizando assim a peça. Passando ela aqui por dentro. Agora aqui eu dou um nozinho, puxo aqui a ponta. Deixar bem rente mesmo esse nozinho. Pode puxar com força para ele ficar bem escondidinho, ó. Vai ficar assim, aí você vai passando depois e escondendo o nozinho aqui também por dentro. E assim você vai fazer até sumir aqui o fio. Olha só, aqui eu já arrematei o fio, passando a ponta aqui por dentro do trabalho, de uma forma que não dá para perceber. Mantive também aqui para dentro os nozinhos, esses que dão do defeito do próprio fio. Eu mantive todos para dentro, para que não estragasse a aparência aqui da bolsa. Coloquei também esse detalhe, que é um marcador de páginas, na verdade, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar aqui no card o link da aula, caso você queira colocar como acessório também na sua bolsa, que dá esse acabamento bem bonito, fica bem delicado. E olha que linda que fica essa bolsa, um charme, com essa alça, com esses pontos
trançados, fica muito bonita mesmo. E enfim, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando aqui as nossas próximas aulas. Um grande abraço para você e até a próxima aula!